Dando sequência à nossa agenda, o primeiro debate desta tarde vai abordar as perspectivas dos desafios e as oportunidades do setor privado na mudança para uma economia de baixo carbono. Os convidados vão falar sobre o papel crucial do setor privado na integração e desenvolvimento das práticas sustentáveis, impulsionando a inovação, a tecnologia e, claro, as mudanças compartilhadas com outros atores. O painel vai discutir ainda como o Sistema Nacional de Fomento pode estrategicamente entrar no mercado de carbono, promovendo aí um crescimento por meio do financiamento da transição verde e estímulo à redução de emissões de gases de efeito estufa no setor privado. Para esta mesa, nós chamamos aqui ao palco a Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, senhora Nathalie Vidual. Também convidamos a subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda, a senhora Cristina Frois de Borja Reis. Convidamos a vice-presidente de Logística, Operações e Segurança da Caixa Econômica Federal, senhora Mônica Monteiro. A oficial principal de Investimentos e Instituições Financeiras, a senhora Márcia Grossman Faria. E os comentários serão feitos pela representante residente assistente do PNUD, senhora Maristela Baioni. Lembramos mais uma vez a todos vocês que aqui estão, que a participação de vocês é muito bem-vinda, então, dentro do material que receberam, aquela caderneta que disponibilizamos, podem registrar ali perguntas ou comentários condizentes aos assuntos que estamos abordando e entregar alguém da produção que pode, sim, entregar essa questão para a comentarista, para pessoa que vai conduzir essa conversa nesse momento, e, claro, você que nos acompanha remotamente através dos nossos canais oficiais, também pode interagir através do chat, enviando sua pergunta ou o seu comentário. Fique à vontade. Bom, agora, então, com a palavra, senhora Maristela Baioni. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Queria iniciar a minha fala agradecendo essa parceria com a BDE, em nome da Cristina Vitorini, que está aqui conosco. A PNUD vem trabalhando, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é a agência líder da ONU para o tema do desenvolvimento humano e desenvolvimento sustentável, e vem trabalhando muito na perspectiva da implementação da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, para avançar nessa pauta, o PNUD não poderia deixar um dos atores principais, eu diria assim, no planeta, no Brasil, em todos os espaços que nós estamos, que são os atores financeiros, as instituições financeiras e o sistema de fomento. Então, desde esse entendimento que o sistema de financiamento é um facilitador para impulsionar a agenda de desenvolvimento sustentável, o PNUD vem buscando parcerias cada vez mais profundas e intensas com o sistema de fomento brasileiro. E, por isso, nós estamos aqui, apoiando e trabalhando muito próximo da BDE. E, claro, também, a agenda, ela é uma agenda, a Agenda 2030, ela é uma agenda, como a gente fala, é uma agenda de todos. E não poderíamos ficar longe do próprio papel do setor privado, que a gente entende que o setor privado ele é um agente que pode ser um agente transformador e impulsionar o desenvolvimento sustentável também, né? Então, o PNUD vem trabalhando também há muito tempo com o setor privado, fizemos a Secretaria Executiva do Pacto Global por mais de 10 anos aqui no Brasil, e trabalhamos no SDG Compass, e vemos sempre impulsionando como é que o setor privado pode fazer essa transformação para alcançar, para contribuir com essa meta maior, esse plano maior, esse plano global, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, concretizado, realizado na Agenda 2030. Né? Então, é com esse propósito que o PNUD vem fazendo e desenvolvendo um conjunto de instrumentos. Nós vamos ter a honra e o prazer de ver o lançamento hoje da metodologia ODS PNUD-ABDE de alinhamento
da carteira do Sistema de Fomento Brasileiro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O PNUD vem trabalhando no que a gente chama SDG Tracker, que é um rastreamento da contribuição do setor privado para os ODS. O PNUD vem trabalhando também em encontrar as lacunas de desenvolvimento no país e olhar quais são as oportunidades de investimento para atender aquelas lacunas. Esse é o SDG Investor Map. Então, a gente vem trabalhando numa série de instrumentos e ferramentas para impulsionar essa agenda. E tenho a honra de estar aqui hoje com as minhas colegas, todas mulheres. Queria super agradecer uma mesa feminina. É muito importante para nós, mulheres, não só trabalhar, dar contribuição, mas também ter essa oportunidade de reconhecimento do trabalho que essas mulheres maravilhosas estão fazendo. Então, super feliz de tê-las aqui nesse painel. Queria começar aqui para a gente avançar e dar gás aqui ao nosso debate, convidar a Nathalie, que vai ser a nossa primeira palestrante. A Nathalie Vidal, ela é superintendente de proteção e orientação aos investimentos na CVM. E eu queria pedir, Nathalie, que você contasse um pouquinho para a gente como que vocês veem o papel da regulação dos mercados de capitais e como que essa regulação pode impulsionar, alavancar recursos para o investimento na pauta da sustentabilidade. Nathalie, você tem a fala, por favor. Obrigada, Maristela. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pela BDE para participar do Fórum de Desenvolvimento. É um prazer, é uma honra poder estar aqui e representar a CVM. Bom, acho que eu preciso começar dizendo que a CVM valoriza os aspectos ASG e de sustentabilidade, né? Então, a gente se esforça, a gente trabalha para que os participantes do mercado de capitais saibam empregar corretamente esses aspectos, saibam avaliar os riscos e as oportunidades e utilizem isso, de fato, para a mobilização do capital privado, para que a gente possa avançar e acelerar na transição para uma economia mais justa, mais verde, mais sustentável, né? E, nesse contexto, acho importante dizer também que a CVM é signatária do Pacto Global desde 2020, então estamos comprometidos com o atingimento dos ODS. Nessa lógica, né, seguindo essa lógica, a CVM publicou no início do ano, em janeiro, a sua política de finanças sustentáveis. Essa política traz as diretrizes que vão pautar a atuação da autarquia na promoção das finanças sustentáveis no âmbito do mercado de capitais. A gente está desenvolvendo um plano de ação que vai dar cor, né, vai trazer clareza para essa política. O plano de ação é bienal, inclusive, ele está para ser divulgado em breve. Eu gostaria de fazer um convite aqui a todos para acompanharem a publicação no site da CVM, nas redes sociais da CVM, vai ser bastante interessante. Bom, mas aí, indo direto aqui ao ponto da Maristela, acho que a gente pode dizer que, a partir da pandemia, teve uma virada de chave, né, em relação à aplicação dos aspectos ASG no sistema financeiro nacional como um todo, não só no âmbito do mercado de capitais, né, mas também nas instituições financeiras, nas instituições bancárias. Eu percebo que há, então, um protagonismo dessa agenda agora. A gente vê, eu acho que a gente está trabalhando uma nova perspectiva, que é a perspectiva da oportunidade. Não é mais só uma questão de decidir fazer um investimento sustentável porque é uma decisão ética e moral. Também é isso, mas existe agora já um olhar para a oportunidade. Ajudar a financiar a transição também significa trazer mais renda e mais emprego. Então, de fato, a gente já consegue linkar as duas coisas, crescimento econômico com crescimento sustentável. Então, o investidor percebeu isso, o investidor está demandando mais produtos financeiros sustentáveis, tanto o investidor de varejo quanto o investidor profissional.
né? E, nessa dinâmica, a CVM percebeu alguns riscos, né? Falta de informação ou baixa qualidade da informação relacionada a produtos ASG. Também não há padronização, uniformização de critérios, isso gera baixa comparabilidade dos produtos. A gente também percebe, né, que essas duas coisas combinadas trazem assimetria informacional. Então, o originador do produto, o estruturador do produto, muitas vezes tem mais informação do que o próprio investidor, isso traz uma certa insegurança e aumento dos riscos de greenwashing. Então, considerando esses elementos, a partir de 2021, a CVM implementou uma ampla reformulação na sua agenda regulatória, abrangeu praticamente todo o ecossistema de seus regulados, desde companhias abertas, passando por companhias securitizadoras, a regra de ofertas mudou, e, por último, a regra de fundos de investimento. E o foco que a gente deu foi ampliar a transparência, né? Mais informação relacionada a riscos e oportunidades, ASG e correlatos à sustentabilidade. Eu gosto de dizer que transparência é um pilar fundamental do funcionamento do mercado de capitais, para proteger o investidor, para que ele cresça de forma sustentável. E quando a gente está falando aqui de criação de novos produtos, novos arranjos, uma lógica diferente de fazer investimentos pautada em aspectos sustentáveis, é ainda mais importante trazer clareza e focar na ampliação dessa transparência, aumentar a quantidade das informações. Então, foi isso que a CVM fez. Eu vou citar aqui a resolução CVM 59 rapidamente, que trouxe aprimoramento no formulário de referência das companhias de capital aberto. Então, agora a gente tem, elas precisam reportar, tem dados estruturados e não estruturados. Elas reportam informações relacionadas a questões climáticas, ambientais, sociais e de governança. É um formato pratique ou explique, né? A gente está incentivando as companhias abertas a reportarem essas informações, a levantarem esses indicadores. Agora, elas precisam dizer qual metodologia que está sendo utilizada, qual é a certificadora, quem é o agente externo que está fazendo a verificação. Se ela não levanta essas informações, então ela precisa explicar por que ela não está levantando. A gente entende que esse já é um grande avanço, foi um caminho natural. A própria União Europeia também começou nesse formato de pratique ou explique. E, na nossa visão, essa ampliação, né, esse aprimoramento, essas novas exigências informacionais vão trazer também um monitoramento externo. Vai ter regulador olhando, auditor olhando, investidores olhando, outros agentes olhando, e eu acho que isso vai induzir as empresas a trabalhar mais para levantar esses indicadores e para reportar essas informações de forma mais consistente, de forma mais confiável ao longo do tempo. Isso traz segurança para o investidor, também gera relatórios mais objetivos em termos de quais estão sendo os impactos de sustentabilidade, de fato, os impactos socioambientais que estão sendo gerados, né, a partir daquela empresa, a partir de uma determinada emissão. Então, a gente acredita, de fato, que vai trazer já um grande avanço. Obviamente que há uma curva de aprendizagem, tanto pelo lado das empresas quanto pelo lado do regulador, então isso vai demandar um esforço de supervisão preventiva também da CVM. A gente precisa entender quais são as melhores práticas e, depois de mapear as melhores práticas, orientar o mercado para que haja uma convergência em relação a essas melhores práticas, né? A CVM está pensando nisso tudo. Essa abertura de informação, eu também gosto de pensar que ela está diretamente alinhada com o atingimento dos ODS, porque ela leva à reflexão. É importante dizer que os 17 ODS não são só uma lista de objetivos. Eles estão ali para a gente poder entender quais são os gargalos, quais são as dificuldades, fazer as perguntas certas e endereçar os problemas. Quando a gente dá mais informação, ou cria mais espaço para que as informações apareçam, para que tenha transparência, então a gente permite que os agentes reflitam sobre esses dados. Então, eu entendo que foi um direcionamento muito acertado da CVM de promover essas alterações. Vamos ter um esforço ainda adicional de curva de aprendizagem, mas também muito natural.
E o último ponto, aqui rapidinho, é sobre a regra de fundos, que eu achei muito relevante também o aprimoramento que foi feito. Primeiro, porque já trouxe para dentro dos fundos de investimento financeiro, os FIFs, a possibilidade de investir em créditos de carbono no mercado regulado. Então, acho que isso já é uma oportunidade que a gente enxerga aqui, né, na frente, inclusive. E, além disso, eu não sei se vocês sabem qual é o principal aspecto que o investidor ele olha quando toma a decisão de investir no fundo, mas é o nome do fundo. Assim, na maioria das vezes, ele só olha o nome do fundo e toma a decisão de investir. Então, a CVM trouxe um aprimoramento informacional relacionado à denominação do fundo. Agora, para você dizer que seu fundo, trazer no nome do fundo expressões ASG, verde, sustentável, climático, a política de investimento do fundo vai ter que comprovar, assumir o compromisso de fato, resolver um problema socioambiental. Isso precisa estar comprovado, ele tem que divulgar metodologia, quem é a certificadora, vai ter exigências também adicionais se ele utilizar essa denominação. Então, o impacto precisa ser o objetivo para que a denominação do fundo contenha esses aspectos ASG, esses termos, né, ASG, sustentabilidade, verde, climático, enfim. Bom, acho que esses são os meus comentários para hoje, e se tiverem dúvidas, eu fico à disposição. Eu queria te agradecer, Nathalie, excelente, né? Eu acho assim, que é um avanço grande que vocês estão propondo, que é olhar o ecossistema como um todo, né? Olhar os passos, os processos e trazer essa garantia de que o investidor pode vir para o Brasil, ou para o Brasil, ou mesmo investidores brasileiros, mas trazer essa garantia de seriedade ao sistema, né? De um sistema que é a prova de greenwashing, que é um sistema que é a prova que tem possibilidade de verificação, que é um sistema seguro. E acho que é num momento muito apropriado, né? O Brasil se voltou a se colocar como um ator relevante global, mundial, na pauta das mudanças do clima, na preservação e conservação do meio ambiente, e, com isso, a gente tem visto um grande interesse de investidores internacionais, um grande interesse, mesmo doméstico, né, de se apostar no crescimento do país, num crescimento que seja sustentável, que o Brasil seja realmente um exemplo lá fora. E queria só fazer uma menção muito rapidinho, quando você fala de ESG, e eu fico falando de ODS, né? Então, assim, para nós, eles interagem, os ESGs, para nós, da ONU, eles estão embutidos na Agenda 2030, né? Governança, todo o tema de governança, sustentabilidade, a parte social, tudo isso está colocado nessa agenda que, para nós, é o grande norte, é a grande caminhada que os países, as nações têm que percorrer para que a gente tenha, de fato, um planeta que seja sustentável e para todos. Queria, então, convidar, depois dessa super orientação aqui da Nathalie, do que está sendo feito pela CVM, né, assim, os avanços que a CVM vem tocando, queria convidar a Márcia Grossman Faria, para a Márcia nos contar um pouquinho o que é, de fato, o BID Invest. Né? Eu acho assim, que muita gente escuta falar, mas a gente não tem essa total noção, e queria que você exemplificasse também com algumas experiências concretas na emissão de títulos temáticos, e como que isso conecta com o sistema de fomento. Né? Como é que esse trabalho que o BID vem fazendo aqui no Brasil, se pudesse trazer alguns exemplos, para que a gente pudesse compartilhar e agregar, né, todo o esforço dos organismos, das instituições financeiras, paralelo a um esforço aí do mercado de capitais, né, para que a gente possa, de fato, ter um volume de recursos que corresponda à necessidade para essa transformação que tanto buscamos através dessa agenda de desenvolvimento sustentável. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui num painel com colegas, é realmente um presente para a gente, né?
Bom, saudações aos colegas que estão aqui presentes, aos que estão também virtual, acompanhando o fórum. Então, eu sou a Márcia, eu trabalho no BID Invest. E o que é o BID Invest? O BID Invest é o braço do Grupo BID que lida com o setor privado. Então, o BID tem três instituições. Ele tem o BID público, que tem sede aqui no Brasil, fica aqui em Brasília. E tem o BID Invest, que lida com o setor privado, e temos também o BID Lab, que é o nosso fundo, é um laboratório que faz os investimentos de seed capital, venture capital, os investimentos mais arriscados e de menor valor financeiro. O BID Invest ele foi criado em 2017 através de uma consolidação dos agentes que faziam o setor privado dentro do grupo BID. E o nosso CEO é o James Scriven, ele assumiu desde 2017 na criação dessa instituição. Naquela época, não havia, aqui no Brasil, pessoas dedicadas ao setor privado, porque o BID só tinha sede em Brasília, não fazia sentido você botar gente em Brasília para cobrir o setor privado aqui no Brasil. O James solicitou, então, que tivesse um escritório em São Paulo. Aqui, o Brasil é o único país da cobertura do BID, que é a região da América Latina e o Caribe, que tem escritório em duas cidades, em Brasília e em São Paulo. Em São Paulo, nós somos 11 pessoas do BID Invest. A pessoa que faz originação do setor corporativo, meu colega Juan Parodi, está lá no escritório. A originação de infraestrutura e energia, liderada pela Silvana Bianco, também lá em São Paulo. E eu faço a originação e execução das operações com os intermediários financeiros. Claro que, quando a gente tem um projeto, a gente tem uma equipe aí que está espalhada, tem gente em Washington, na Argentina, enfim, baseada em diversos outros países, né? No setor de instituições financeiras, o BID Invest, o setor privado, tem hoje uma carteira de cerca de 6 bilhões de dólares na região inteira. Aqui no Brasil é cerca de 1,3 bi de dólares. Na região toda temos em torno de 150 clientes e temos aí cerca de quase 300 projetos nesse volume de 6 bilhões. A gente tem o desafio, e eu diria também que a honra e o privilégio de desafiar o setor privado a dar um passo além nessa questão da sustentabilidade. A gente desafia, mas a gente também apoia, né? Então, a gente se vê como um catalisador dos nossos clientes em abraçar a agenda de sustentabilidade e lançar, por exemplo, novos produtos, né? A gente tem aí exemplos de financiamentos dedicados a pequenas e médias empresas lideradas por mulheres. A gente tem financiamentos específicos de painéis solares para micro e pequena empresa. Então, temos diversos temas que são abordados e que a gente incentiva o cliente a andar por esses caminhos. E os clientes, eu sou muito fã das instituições financeiras. A gente vê o esforço que o cliente faz, é uma demanda muito grande, né, de transparência que tem que ter, de certificação que tem que ter, de monitoramento, de reporte, e a gente usa o nosso expertise para ajudar o cliente. Dentro do BID Invest, temos uma ferramenta que qualifica qualquer projeto nosso em termos de impacto, que se chama Delta. No meu segmento de instituições financeiras, o principal número que essa ferramenta olha é o crescimento da carteira que a gente está financiando. Então, se eu estou financiando a carteira de micro, pequena e média empresa, a gente vai olhar o crescimento, esse, vamos dizer, é o principal componente, né, que a gente olha. Mas tem outro componente muito importante também, que é mais difícil de mensurar numa ferramenta quantitativa, que é a assistência técnica que a gente dá aos clientes, né? Eu sempre falo que fazer uma operação conosco é diferente de fazer com o banco comercial, justamente porque a gente traz outras adicionalidades não financeiras para o cliente. Então, a gente dá o suporte para desenvolver, por exemplo, o framework
sustentável para o cliente poder fazer ou uma emissão no mercado de capitais, ou mesmo um empréstimo com o selo de verde ou selo social. A gente faz assistência técnica também, continua para a obtenção da Second Party Opinion, né? Então, a gente ajuda a formalizar a contratação e a gente dá o suporte nesse processo da Second Party Opinion. A gente prepara o cliente para monitorar a carteira dele, como é que ele vai fazer o report da carteira dele. E, além disso, a gente tem um blended finance também. Muitas vezes, a gente usa fundos concessionais e a gente aporta um valor adicional no nosso empréstimo e aí a gente pede para o cliente fazer aquele passo a mais, né? Então, se ele vai crescer a carteira dele de pequena, média empresa, a gente fala, bom, mas se você crescer no Norte e no Nordeste, você vai ter esse benefício a mais aqui. Você quer? Normalmente, eles querem. Aí, a gente consegue chegar num acordo. Então, é por aí que a gente trabalha. A gente fez aqui com 2 clientes muito queridos meus, que são associados da BDE, o Sicredi e o BDMG, a emissão de bonds no mercado internacional. A gente, no BDMG, foi o BID público que fez toda a parte de preparação deles para a emissão, e aí nós entramos para estruturar e para fazer o investimento na emissão do bonde. Então, foi um trabalho muito bacana, que foi, inclusive, colaborativo do BID Invest com o BID, que também acontece bastante. E no Sicredi foi uma emissão de um Green Bond, e a gente fez uma emissão subordinada, na verdade, né? Foi bastante desafiador. Enfim, tem 10 anos aí pela frente nessa parceria, muito focada na questão da energia renovável, na carteira de energia renovável do Sicredi. Então, acho que o nosso principal, vamos dizer assim, que a gente mais agrega com os nossos clientes é aquele empurrãozinho que precisa, e a gente empurra, mas a gente apoia ao mesmo tempo. E a gente tem muito conhecimento interno, tem muita expertise, a gente coloca tudo isso à disposição quando a gente vai fazer uma operação para o cliente. A gente fez agora, semana passada, não, 2 semanas, uma operação com uma cooperativa pequena do Equador, que financia pequenos negócios que são pertencentes à população vulnerável, imigrantes e indígenas. Quer dizer, foi uma operação pequena, mas foi super impactante, né? Então, a gente procura esse tipo de operação. O impacto para a gente interessa mais, né? Obviamente, para todos nós aqui, acredito, né? É isso, eu fico à disposição, e sei que meus colegas em São Paulo também estão à disposição. Se vocês quiserem continuar a conversa, tirar alguma dúvida, eu fico à disposição para conversar com vocês. Obrigada. Queria te agradecer, Márcia, acho que foi super bom a gente escutar, na perspectiva, né, de uma instituição financeira internacional. E muito bacana escutar essa tua fala sobre a assistência técnica, dar o passo a mais. A gente, Nathalie estava falando da falta de informações, da simetria informacional, da construção, da necessidade de construção de capacidades, e vocês acoplando no instrumento financeiro, né, todo um mecanismo inovador, com instrumentos financeiros novos, ao mesmo tempo, dando esse empurrão importante para que se construa a capacidade, inclusive, para testar tecnologias novas, inovação, porque se você não tiver esse apoio, você não consegue avançar. A gente tem visto isso, né? E eu gostei muito também, que é uma coisa que a gente vem, você mencionando a questão da transparência, a questão da certificação, da necessidade de verificação, e eu acho que aqui também se abre um mercado novo, né? Porque, conforme as instituições financeiras avançam na promoção de crédito vinculada à sustentabilidade, mais e mais nós vamos precisar ter um ecossistema com esses atores preparados, com taxonomia, com padronização e com capacidade de medição de impacto. Então, eu acho assim, é mais uma super contribuição, né, que o BID Invest dá, e que eu acho que pode servir para várias instituições como boas práticas para serem replicadas ou para serem adaptadas. É muito interessante a experiência que você vem trazendo. E agora, escutar um pouquinho
de um pequeno banco, num pequeno banco aqui no Brasil, que é a Caixa Econômica, e para isso eu vou convidar a Mônica Monteiro. A Mônica, ela é vice-presidente de Logística, Operações e Segurança na Caixa. E, por ser um pequeno banco, eu imagino, né, brincando aqui, mas eu imagino que vocês têm um trabalho vasto com o setor privado, em diferentes frentes, de diferentes formatos. E aí eu te pedi para você contar um pouquinho para a gente quais são as linhas de trabalho com o setor privado e como é que vocês enxergam o setor privado aqui no Brasil, com a vinculação do esforço que vocês fazem de financiamento, de crédito, e impulsionando para que eles realmente façam a transformação para uma agenda de sustentabilidade. Bom, obrigada, Maristela. Boa tarde a todas e todos que estão aqui com a gente, estão acompanhando pelo YouTube. Eu agradeço à BDE o convite. É um enorme prazer para a Caixa estar de volta à BDE depois de alguns anos ausente, né? A gente está falando de um banco que tem, desde a sua origem, há 162 anos, no cerne do seu propósito, causar um impacto social positivo e melhorar a vida, né, dos brasileiros. Então, o período em que a Caixa ficou ausente da BDE acabou, assim, foi um período doído, eu posso dizer, né? Então, é um prazer para nós estarmos de volta e estar aqui hoje. Realmente, a Caixa é um banco pequenininho, né? A maior carteira de crédito do mercado, a gente fechou o primeiro semestre desse ano com 1 trilhão e alguns bilhões, 1 trilhão e 20 bi, e é o banco com o maior número de clientes no Brasil, né? A gente tem uma população aí de 230 milhões de habitantes, 180 milhões deles são clientes da Caixa. Sejam clientes comerciais, sejam clientes sociais, né, por conta das políticas públicas que a gente executa. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande na indução do desenvolvimento sustentável brasileiro, né? E sempre tivemos isso, e isso acabou ficando mais reforçado ainda na nossa revisão do planejamento estratégico da Caixa. Isso entrou no nosso posicionamento estratégico, isso entrou nas nossas metas internas, isso entrou nos nossos compromissos externos, né? Eu vou falar um pouco do crédito, afinal de contas, a Caixa é um banco de varejo, mas eu queria, de fato, né, como você me induziu, falar de outras formas de indução do setor privado no desenvolvimento sustentável que a Caixa já promove. Então, dessa carteira de 1 trilhão, a gente tem hoje 702 bilhões de reais vinculados a finanças sustentáveis, né? 620 que são créditos comerciais da Caixa e outros 80 que são carteiras de crédito administradas, principalmente Minha Casa Minha Vida e financiamento estudantil. E aí, como é que a gente faz isso? Acho que você vai ficar feliz com essa informação. Como é que a gente faz essa marcação, essa rotulagem? Esses créditos, eles precisam atender a pelo menos 2 dos ODS. Então, eles precisam contribuir diretamente para pelo menos 2 dos ODS. E a Caixa ela tem uma característica que é interessante, assim, ela não está sozinha nesse movimento de financiar o desenvolvimento sustentável, de fazer um exercício de autoanálise, né, e varrer a sua carteira para ver onde que precisa dar mais intencionalidade para financiar o desenvolvimento sustentável. Mas a Caixa ela tem uma característica que é um pouco diferente do restante do mercado financeiro e que eu acho que é muito positiva. Dessa nossa carteira de finanças sustentáveis, a maior parte é impacto social positivo, né? Então, assim, quando a gente olha as carteiras dos outros bancos, e a gente se olha, tá, gente? A gente, né, se investiga e investiga os nossos pares, a maioria dessa carteira dos outros bancos ela é uma carteira de impacto ambiental positivo. O que, claro, é necessário, a gente está falando aqui, a Cris vai falar um pouco, né, do plano de transformação ecológica, então, por óbvio, isso é importante, mas a gente precisa lembrar que um dos pilares da sustentabilidade também é o social. Isso, às vezes, fica um pouco esquecido, né? Então, no crédito, a gente é signatário dos princípios do Equador desde 2009, e isso trata muito da análise de risco e impactos sociais, ambientais e, mais recentemente, climáticos. Mas a gente está focando aqui um pouco na questão da análise para a concessão de crédito de grandes projetos, que a gente acaba replicando nos créditos que não caem, né, nos princípios do Equador, mas também na análise da concessão. Agora, existem outros aspectos que a gente precisa abordar, né? A Caixa tem hoje 4.000 agências, né? E essas 4.000 agências estão, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, 3.800 desses edifícios são alugados.
Então, a gente consegue induzir o setor privado a trabalhar no desenvolvimento sustentável, a ser mais sustentável nas suas práticas, inclusive quando a gente pede dos nossos locadores, aqueles que são os mais relevantes, que eles tenham edifícios que tenham reuso de água, que proporcionem, né, assim, que tenham acessibilidade plena, né, voltando aqui, pegando um pouco do social. É uma indução que a gente consegue fazer num segmento muito específico da economia, né? A gente tem essa indução também nas nossas práticas internas. Então, a Caixa hoje opera 164 usinas fotovoltaicas, que geram 17 gigawatts-hora por ano do nosso consumo de energia. É um volume grande, mas ainda é pouco representativo. Isso hoje representa em torno de 3% do nosso consumo de energia. E isso, quer dizer, a gente quer ampliar para trazer mais disso. Nas nossas contratações, a Caixa hoje tem um rol de 12 mil fornecedores, né? Gente, vocês estão com a vice-presidente de logística aqui, né? Desculpa aí. Vamos lá. A gente tem aí 12 mil fornecedores da nossa base e um orçamento anual de contratações em torno de 10 bilhões de reais. Então, como é que a gente induz essas práticas no mercado? Então, a gente tem a nossa política de compras sustentáveis, né, que é parte integrante da nossa PRSAC, né, de Responsabilidade Social e Ambiental Corporativa. A gente tem exigências específicas de ciclo de vida, então, não só daquilo que está sendo fornecido para a Caixa, mas de como essas matérias-primas estão sendo extraídas, como é que elas estão sendo processadas e como que esse material vai ser descartado depois, né? Aquilo que a gente consegue, infelizmente não são todos os equipamentos, né? Não é todo o mobiliário, mas aquilo que a gente consegue, a gente tem o cuidado de, uma palavra que, estou tentando lembrar a palavra melhor, não consegui, vamos de recauchutado mesmo, a gente tem o cuidado de reformar e recauchutar e doar para estender a vida, né, dos nossos mobiliários, equipamentos de tecnologia, geladeiras, linha branca, etc., para que isso tenha uma vida útil estendida, né? Então, assim, a gente tem nos nossos projetos que a gente estrutura de parcerias público-privadas e de concessões, como é que a gente consegue incluir critérios e aspectos socioambientais positivos, né? Colocar essas exigências nos próprios projetos, né, a serem leiloados. Então, é uma forma de induzir também o setor privado que vai assumir essas PPPs e essas concessões a colocarem isso nos seus projetos. No futuro, ainda não é para agora, no futuro a gente quer pegar uma outra ponta do setor privado, que é o setor de investimento, né? Então, como é que a gente consegue rotular as nossas captações também para atrair esse tipo de investidor, né, nas captações da Caixa? E aproveitando aqui que a gente está, né, numa mesa totalmente feminina, a questão também da liderança pelo exemplo. A Caixa se tornou, nesse ano, o primeiro banco brasileiro e uma das primeiras empresas brasileiras a ter maioria de mulheres no Conselho Diretor. Então, como é que a gente consegue trazer mais diversidade, não só nos nossos dirigentes, né, mas como é que a gente consegue fazer isso na empresa inteira? Uma daquelas metas que eu mencionei lá atrás, que a gente incluiu, é exatamente a meta de dar mais diversidade no nosso corpo gerencial e no nosso corpo dirigente. Então, eu acho que, assim, trabalhando diferentes públicos, né, independentemente do tamanho da Caixa, assim, a Caixa é um banco muito grande, mas, independentemente do tamanho da instituição que faz parte do Sistema Nacional de Fomento, ou mesmo daquelas que não fazem parte, a gente tem diferentes caminhos a serem explorados no setor financeiro para a indução do desenvolvimento sustentável e para o atingimento dos ADSs, né? Acho que é isso. É só isso, né, Mônica? Só te deram 10 minutos, gente. Realmente ela não pôde comentar mais, porque era só 10 minutos, mas era só isso. Mônica, eu queria destacar alguns pontinhos da sua fala que me deixaram bastante impressionadas. E não foram com os números, porque os números a gente conhece, né? Mas esse foco no social, que ele é importante porque ele agrega às outras iniciativas que focam muito também no ambiental. Mas lembrando o nosso mantra dos Agenda 2030, que é não deixar ninguém para trás. E a Caixa tem essa característica, né, de atender na ponta, de atender a população que está mais em situação de vulnerabilidade. Eu não podia deixar de registrar isso aqui. E quando eu brincava do pequeno banco, é que para aquele que recebe lá na ponta, lá no interior, né, do Mato Grosso, do Piauí, seja onde estiver, é a sua agência, né, é a minha Caixa, né? Então, assim, ele tem uma característica mesmo, talvez, já de conexão
com o usuário, com o beneficiário de vários programas sociais que perpassam pela Caixa, né? Mas também queria mencionar esse aspecto que eu achei também bastante relevante da sua fala, que é esse olhar da operação, da cadeia, né, da operação onde vocês estão atuando, então, toda a preocupação com as ações da Caixa, com o crédito, com o banco, com as atividades de varejo, ao mesmo tempo, um olhar com uma preocupação de onde vêm os recursos, né, quando você faz uma captação, e um olhar específico interno, né, de como que eu melhoro meus processos para eu ser uma instituição de exemplo, né, uma instituição que, como se diz em inglês, walk the talk, né? Quer dizer, eu caminho de acordo com a minha fala, eu caminho de acordo com meus princípios, né? Então, acho isso bastante relevante e a gente sabe do potencial da Caixa, a gente sabe da influência que a Caixa tem no mercado brasileiro, com esse número de clientes e com esse volume gigante de recursos financeiros. Muito importante que a Caixa também esteja aí de volta à BDE, né, porque aí estamos todos alinhados no mesmo espírito de promoção do desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento sustentável com foco nas pessoas. Então, eu queria te agradecer e vou passar aqui para a Cristina Frois de Borja Reis, ela é subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda. Acredito que muitos desafios, né, Cristina? Trabalhar em políticas públicas é bastante desafiador, mas queria que você contasse um pouquinho para a gente o que o Ministério vem fazendo, né, quais são as novidades aí que vocês trazem para a gente poder organizar melhor, expandir o mercado de carbono no Brasil, e contasse um pouquinho do Plano de Transformação Ecológica que conecta com essa discussão. E eu acho que isso são instrumentos extremamente relevantes para o conjunto aqui de atores dessa mesa e do nosso público. Então, por favor, conte para nós. Tá, joia. Estão me escutando? Gente, eu estou com essa garganta super inflamada. Vai ser meio ruim para vocês me escutarem assim, mas eu não podia deixar de vir participar dessa conversa aqui com pessoas tão interessantes, com a Márcia, com a Mônica, Maristela, Nathalie, a gente já vem interagindo bastante. Agradecer muito o convite da Késia, da BDE, em seu nome, todas as pessoas que contribuíram para realizar esse evento. É uma satisfação para a gente vir falar da transformação ecológica justamente no painel de transformação sustentável, né, e o papel do setor privado nesse grande projeto de país. A palavra transformação ela é muito adequada. A gente escuta na imprensa, algumas vezes sai errado o nome transição ecológica, ou até mesmo confundem transição energética com transição ecológica. Mas esse plano, né, que eu venho apresentar aqui se chama transformação ecológica. É a nossa atual prioridade no Ministério da Fazenda, assim que já foram bem encaminhados o regime fiscal sustentável, né, o novo arcabouço fiscal, e a reforma tributária está em discussão no Congresso. O plano de transformação ecológica vem para mudar, eu costumo dizer, os paradigmas de produção tecnológicos, financeiros, mas também culturais da nossa sociedade em prol do desenvolvimento sustentável e inclusivo. Ou seja, desde partida, tem uma visão de desenvolvimento implícita e explícita, concatenada à Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Né? De desenvolvimento sustentável. Os 3 grandes princípios do plano são aumentar a produtividade da economia a partir do adensamento tecnológico, gerando emprego e trabalho decente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a justiça ambiental e climática. Em terceiro lugar, e não é ordem de prioridade, é só para elencar, a redução das desigualdades, né, promoção de equidade, seja de gênero, étnico-racial, pessoal da renda, funcional da renda e também de riqueza, olhando também para o território e para as diferentes regiões, que a gente sabe que no Brasil são muito desiguais. Tendo esses como os princípios, a Fazenda vem oferecer instrumentos, sejam eles financeiros, regulatórios, tributários, fiscais, ou até de monitoramento e fiscalização,
para os demais planos da administração federal, do governo federal, que vão levar esse objetivo de sustentabilidade e inclusão. Estou vendo aqui a Verena Hittner, que lidera as missões industriais a partir do Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial. Então, a transformação ecológica se combina às missões industriais, fornecendo instrumentos, né? Isso no eixo, principalmente, de adensamento tecnológico. Então, são 6 eixos, os eixos de adensamento, como acabei de dizer, finanças sustentáveis, bioeconomia, economia circular, transição energética e a nova infraestrutura. Cada um deles, os ministérios afins ou apropriados estão, né, entregando, e aí a gente precisa observar quão rápido esse governo está trazendo políticas para o desenvolvimento. Então, já foi lançado o novo PAC, que no eixo de infraestrutura pretende aí entregar 1,7 trilhões de investimentos que vão contribuir, sem dúvida, para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. E foi no novo PAC que a transformação ecológica foi anunciada inicialmente pelo ministro Fernando Haddad, e agora a gente vem falando mais sobre o tema e estamos discutindo como aprofundar esse debate com a sociedade sobre as suas entregas. Mas são mais de 100 medidas, pensando nesses diferentes eixos, e aquelas em que o Ministério da Fazenda tem uma responsabilidade direta estão justamente associadas ao eixo de finanças sustentáveis. E aí, né, a gente precisa, eu tenho celebrado muito, eu acho que até essa falta de voz tem a ver com isso, porque na semana passada a gente aprovou o arcabouço da emissão dos títulos soberanos sustentáveis, o PAR do Fundo Clima também foi aprovado, e o projeto de lei do mercado regulado de carbono foi protocolado no Senado. Hoje mesmo, antes de vir para cá, na hora do almoço, a senadora Leila estava lendo o relatório. E foi com muita satisfação ouvi-la lendo o projeto de lei que nós, no governo, no grupo interministerial de mais de 10 ministérios, participamos para formar esse que é, provavelmente, o mercado de carbono mais potente do mundo. E, tratando-se de regulado, a gente vai contar com o apoio grande aqui da CVM, que também atua com a gente no projeto de taxonomia. E aí eu vou terminar com a taxonomia, porque eu acho que é o que nos une aqui e que é uma boa novidade, né? Então, não sei o quanto todos já sabem, mas há tempos tem essa demanda pela padronização da taxonomia nacional, e nós, no Ministério da Fazenda, estamos coordenando um esforço que não é só interministerial, mas interinstitucional, e contamos com instituições financeiras participando, públicas, daí principalmente, né, o Banco Central, o BNDES, a CVM, a SUSEP, e estamos já para lançar para consulta pública o plano de ação dessa taxonomia que chamamos sustentável. E aí, isso é muito importante. Ela tem um objetivo não somente de ajudar a classificar as atividades que têm a ver com o meio ambiente, evitando o greenwashing, mas também de promover essa redução de desigualdades, de promover emprego, de qualidade, elevar a renda, porque a gente sabe que isso é positivo para a dinâmica econômica, e com a inclusão, sempre como um princípio. Então, vou falar um pouquinho da taxonomia, desse plano de ação da taxonomia. Como eu disse, deve vir a consulta pública nas próximas semanas. Ele inclui uma seção em que se recapitulam os compromissos nacionais e internacionais assumidos, em que se baseia a taxonomia brasileira, em que pode se basear, porque, né, isso ainda vai ser discutido e debatido amplamente. Os objetivos estratégicos, os objetivos ambientais, os objetivos sociais, os setores contemplados, e a discussão mesmo do cronograma do plano de ação, que a gente espera que, após a consulta pública, revisado o plano de ação, a gente consiga anunciá-lo na COP desse ano, para que seja imediatamente implementado e, no prazo de 1 ano, na COP do ano que vem, nós tenhamos a taxonomia sustentável brasileira. Então, vou fechar por aqui e fico à disposição. Muito obrigada. Queria parabenizar pelo trabalho. Eu acho que é super importante, né, não só termos o plano, como já estamos
testando instrumentos, e mais, assim, mais relevante é a mensagem que eu acho que a política pública, a indução que a política pública traz de todo o movimento, né, de setor de capital, de mercado de capital, de sistema de fomento, do próprio setor privado, é uma aposta muito grande num Brasil transformado, né? Assim, Total, não, e é uma esperança, e é uma que contagia, e a gente, nesses diálogos que já estamos fazendo, recebendo, eu não recusei nenhuma, eu vou falar isso agora, minha agenda vai estourar, né? Nenhuma conversa para audiência, nenhum pedido de audiência, a gente conversou o tempo todo e continua conversando com essa esperança. Eu preciso fazer um reparo aqui na minha fala, preciso agradecer a Geise, em nome aqui do Gustavo Ribeiro, que tem nos apoiado nesse processo da taxonomia. Mas a gente tem dialogado muito com instituições multilaterais, com organismos, com outros governos também, com o setor privado, com representantes da sociedade civil, nesse espírito de transformação. E ele precisa ser uma causa coletiva, senão as chances de não alcançar o seu potencial diminui. não, fantástico, não, parabéns, obrigada aí por ter trazido essas novidades. Grandes desafios ainda estão pela frente, né? A gente sabe, estava discutindo recentemente lá no Ministério do Meio Ambiente sobre a regulação do mercado de crédito de carbono. A gente sabe que ainda tem muitas etapas por vir, né? Uma legislação ainda em discussão, então, muita coisa por vir ainda, mas acho que o que está se conseguindo no país é esse engajamento, essa movimentação, como você mencionou, né, é uma pauta positiva, é uma pauta que está nos unindo, né, e com muita esperança, com muita possibilidade, né? Acho que alguém aqui mencionou, você mencionou, o Brasil é uma potência de crédito de carbono, né? Então, assim, acho que a gente tem que explorar essa riqueza que o país tem e, ao mesmo tempo, conservar e preservar os nossos recursos naturais, né? Usá-los de forma responsável e sem deixar ninguém para trás, ou seja, reduzindo a desigualdade que estava muito presente na sua fala. Eu vou olhar para a Kessia agora, porque acho que eu perdi o controle do horário. Imagina uma moderadora, tenho 10 minutinhos. Ai, que coisa maravilhosa! Nossa, muito bom, vou poder explorar aqui um pouquinho mais as nossas palestrantes. Se ninguém tem nenhuma pergunta de público, eu vou lançar aqui algumas provocações aqui para minhas colegas. Então, eu queria começar contando que o PNUD está engajado num desenho novo também de pensar um modelo de blended finance para a região da Amazônia, que é uma parceria do PNUD com a CNI, com o Instituto Amazônia Mais 21, no qual a gente está aí se aventurando, né? Aventurando no bom sentido, que a gente tem muita gente técnica boa trabalhando conosco, mas nós estamos aí nos aventurando a criar um novo mecanismo, que a gente chama de facility, para poder promover, expandir o financiamento na região. E aí a gente está olhando muito o tema de blended finance. E aí eu queria pedir, vou começar com a Nathalie, você pode explorar um pouquinho mais isso, né, sobre fundo garantidor, como é que vocês estão pensando, o que vocês estão fazendo, como é que vocês estão olhando essa questão? Posso, sim. A CVM também está bastante engajada nessa pauta do blended finance, né? A gente está promovendo uma série de conversas. É importante esclarecer que o blended finance ele não é um instrumento financeiro em si mesmo, mas ele é um mecanismo, ele é um arranjo para viabilizar uma estrutura que tenha uma relação de risco-retorno que faça mais sentido para atrair o capital privado, que tenha mais liquidez, né? E as nossas discussões estão sendo no sentido de adquirir mais conhecimento e mais informações para que a gente também possa orientar os participantes do mercado para se aproveitar dos instrumentos financeiros que já estão disponíveis no mercado de capitais e que poderiam compor esse arranjo do blended finance, né? Não seria o caso da gente sair com uma resolução específica, porque não é um produto, né? É um arranjo, mas uma orientação, um esclarecimento, porque quando a CVM traz esse conforto, o mercado se sente, os estruturadores e os investidores, né, se sentem mais seguros para, então, utilizar desse mecanismo
para captação de recursos e para financiar projetos inovativos que tenham um impacto socioambiental positivo. Excelente. Até eu acho que agora eu também vou me sentir mais segura continuando na nossa iniciativa com a CNI, nesse Instituto Amazônia Mais 21 que a gente está trabalhando. Queria lançar aqui também uma pergunta para a Márcia. E, Márcia, você mencionou essa experiência com 2 instituições da BDE. E eu queria que você explorasse um pouquinho mais quais são as outras possíveis, ou se seriam nesse mesmo formato, outras possíveis parcerias do BidInvest com o sistema de fomento. Assim, se você pudesse trazer alguma... Eu diria que tem a possibilidade de ter parceria com, primeiro tem o BID público, que também, né, tem muita já conversas e cooperações técnicas com vários agentes aqui do Sistema Nacional de Fomento. E o que a gente faz no BidInvest? Nossos produtos vão desde de garantia até equity, né? Então, passa por empréstimo, passa por operações de mercado de capital, passa por mezanino. A gente trabalha com todas as instituições aqui no Brasil que não são do setor público soberano, ou aquelas que são subnacionais que fazem operações com garantia de soberano, essas são todas com o BID público, né? A gente tem uma zona cinzenta quando você fala de capital misto, pode ser tanto eles quanto a gente, se tiver. Aí a gente conversa muito, eu converso muito com o Daniel Ricas, com o Rafael Lima, que são do BID público. A gente tem as subnacionais, que foi o caso do BDMG, né, que trabalhou com o BID público e depois a gente que investiu no bonde. Então, agora, tem N instrumentos de mercados financeiros, tem as debêntures financeiras, que elas podem ter um selo temático também, para quem não pode fazer, por exemplo, uma letra financeira, que não é banco, aqui no Brasil. Como é que vai fazer? Dá para você estruturar diversos outros instrumentos, mas dá para você fazer um FDIC que seja temático também, né? Tudo isso é capaz de ser estruturado. Estamos aí. Bom, portas abertas, gente. Então, eu acho que assim é uma grande oportunidade também. No fundo, a minha pergunta era trazer você para mais perto, né? Eu falo do PNUD, tem apoiado a BDE, está junto com a BDE. Nós não somos associados nem membros da BDE, mas a gente acredita muito no potencial da BDE enquanto instância que reúne aqui os atores do desenvolvimento, né, os atores de fomento do desenvolvimento, e que tem uma pauta comum com a gente. Então, o que a gente busca mesmo é fortalecer esses parceiros que conseguem empurrar essa pauta de desenvolvimento sustentável. Então, assim, trazer atores que podem agregar com instrumentos novos, com inovação e portas abertas, eu acho que é isso que a gente está buscando, né? Mônica, você, que não tem muitos desafios frente à Caixa Econômica, a gente vem conversando, inclusive com a Caixa, o PNUD está em diálogo com a Caixa, para uma cooperação técnica internacional junto à Caixa. E a gente entende que há um esforço aí do banco, você mencionou, né, os trabalhos que vocês vêm fazendo e já tem alinhando toda a linha de crédito aos ODS, né, mencionou até que, às vezes, uma atividade contribui para 1 ou 2 ODS, e vocês já conseguem fazer esse para, né, mapear. Como que a Caixa vê a possibilidade de vocês irem um passinho à frente também na avaliação, na utilização de métricas para medição de impacto do trabalho que vocês fazem? Acho que isso é super importante, assim, e é um desafio. É bom ter desafio, porque é o que faz a gente levantar da cama de manhã, mas é um desafio que eu acho que não é só da Caixa, é um desafio, e também não é só do sistema financeiro. Medição de impacto é um desafio posto hoje para todas as instituições, né, da sociedade. Um ponto que eu acho que é muito importante e que a Cris trouxe
é a questão de a gente ter uma taxonomia comum. Então, eu mencionei a carteira de finanças sustentáveis da Caixa, que ela é avaliada com base no atingimento dos ODS, excluindo aquilo que, mesmo que apoie o atingimento de pelo menos 2 ODS, possa ter um impacto social ou ambiental negativo. Então, a gente tira isso da conta. Mas essa é a taxonomia da Caixa. Eu estou vendo a Helena aqui, né, do BNDES. O BNDES tem a taxonomia dele. Então, e eu conheço os números, né? Eu atualmente estou na Caixa, mas eu trabalhei no BNDES, sou concursada de lá ainda. Eu conheço os números dos dois bancos. Então, 68% da carteira de crédito do BNDES é classificado como finanças sustentáveis, pela taxonomia do BNDES. 62% da Caixa, pela taxonomia da Caixa. Então, por que é de suma importância a gente ter uma taxonomia comum e esse trabalho que o Ministério da Fazenda está capitaneando? É porque a gente precisa saber se a gente está comparando maçã com maçã. Porque hoje a gente está comparando maçã com banana, né? Então, cada um tem a sua leitura. Então, o ponto inicial é a gente ter uma régua comum para a gente poder medir a todos. Quando a gente vai para a avaliação de impacto real, né, assim, isso acaba sendo mais complicado ainda por conta das definições das linhas de base. Quais são as minhas linhas de base para eu saber o que eu consegui me mover nessa régua? Então, esse é um processo que ele é difícil, é um processo que ele não é padronizado, ele é um processo que é caro. Então, a avaliação de impacto digna desse nome, a gente tem hoje na Caixa nos projetos de filantropia. Mas nos projetos de crédito, a gente hoje ainda não tem. Então, a gente precisa, e aí precisamos todos trabalhar juntos, gente. Assim, o desafio do desenvolvimento sustentável ele não é de uma instituição só, de um setor econômico só. É fundamental que a gente trabalhe em rede. A gente precisa nos dar as mãos uns dos outros para a gente conseguir desenvolver uma métrica que funcione. Então, o desafio que a gente tem hoje é como é que eu levo a avaliação de impacto para o crédito? Como é que eu levo a avaliação de impacto? Eu falei muito aqui de fornecedor, né, de locadores, potencialmente no futuro de investidores. Como é que a gente leva isso para os outros aspectos de uma instituição financeira? Ou de uma indústria, enfim, né, de um ente econômico, de um agente econômico. Como é que a gente faz isso para que a gente possa ter réguas comuns, a gente possa ter linhas de base comuns para a gente ter ali a segurança de dizer, olha, causei um impacto positivo nessa população ou nesse local, que a gente consiga sair. Super obrigada, Mônica. Eu estou vendo que tem ainda um trabalho grande aí para a gente fazer, né? E esse que você mencionou, essa possibilidade da gente trabalhar em rede e construir consenso e construir um diálogo que todo mundo fale a mesma língua e que a gente possa avançar. Cristina, nosso tempo terminou, mas eu quero fazer uma perguntinha bem rápida, quero que você complemente alguma informação. Eu vi que você já tem algum pontinho aqui para agregar, então vamos escutar o seu pontinho. Eu acho que é um bom final para a mesa. Assim, a Nathalie soprou aqui para mim. Não, Cris, eu já tinha sugerido que a Caixa recebesse um convite para participar dos grupos técnicos de taxonomia, então, aqui publicamente, a Caixa fica convidada. E a gente espera, assim, fazer esse grande trabalho que tem um impacto enorme. A taxonomia nacional ela tem um potencial enorme de direcionamento de investimentos. Eu, por muitas noites, não conseguia dormir diante dessa responsabilidade, mas agora eu já estou mais tranquila, porque a gente formou uma equipe que está avançando bem, num tempo impressionante, e agora a gente vai receber a contribuição de todos, então eu reforço esse convite para a consulta pública em breve. Agradecer, deixar o PNUD também à disposição. Sei que você está trabalhando também, olhando o tema de taxonomia com outros atores internacionais, GIZ, você mencionou, mas o PNUMA também, então eu também deixo aqui o PNUD à disposição para que a gente possa trazer experiências internacionais, o conhecimento internacional, e que a gente possa estar continuadamente aqui, sempre trocando informações e construindo esse país com bases sólidas, sem greenwash, com verificação, com métrica, com análise de impacto, porque eu acho que a gente tem todos os elementos, o Brasil contém todos os elementos para dar uma devolutiva para a sua sociedade que seja ambientalmente sustentável, com dignidade, com justiça
e com redução de pobreza e com maior igualdade. Com isso, a gente encerra esse painel. Super agradeço a participação de vocês. Espero não ter fugido muito do tempo aqui que nos foi dedicado. Super obrigada, gente. Parabéns aí para os palestrantes.